Voltamos com Tâmila Talarico e João Figueiredo. Em 2010, a Secretaria de Cultura criou a incubadora Rio Criativo para capacitar profissionais e ajudá-los a desenvolver os seus projetos. Vamos ver. Estimular e consolidar empreendimentos com potencial inovador, capacitando e auxiliando os primeiros passos no mercado. Essas são algumas ações da incubadora Rio Criativo, que atua em diversos setores da economia criativa. Então, o Rio Criativo ele se divide em 3 núcleos, tá? A gente tem o núcleo de incubação, que é onde a gente incuba as empresas, onde a gente oferece um programa de 1 ano e meio para que essas empresas possam ficar com a gente para desenvolver o seu empreendimento. Aí elas recebem uma série de consultorias e assessorias para que eles possam crescer, se fortalecer e terem uma empresa sustentável. A incubadora também abraça outros 2 projetos, a Escola do Rio Criativo e o Coworking. Na Escola Rio Criativo a gente tem 2 programas. A gente tem um programa que atende a capital, onde a gente oferece a Maratona Rio Criativo, que são 3 dias seguidos de consultorias e oficinas. Aqui o agente cultural, o empreendedor, vem para cá para se capacitar em ferramentas que vão potencializar o negócio dele, se ele já tiver ou se ele não tiver, ajudar ele a criar um negócio. No interior do estado, a gente oferece as caravanas. As caravanas têm esse mesmo intuito, mas a gente foca muito nas vocações regionais. Aí no Coworking a empresa fica com a gente 6 meses, podendo renovar por mais 6 meses, aí daria um total de 1 ano. E aí nesse Coworking ela tem acesso a uma mesa de trabalho, internet para trabalhar à vontade e ela tem a possibilidade de se conectar com várias empresas do setor criativo que estão no Rio Criativo ou que chegam depois, pontualmente, como nas nossas oficinas. São cerca de 5.000 empreendedores culturais atendidos pela Escola do Rio Criativo por ano e mais de 40 postos ocupados por 30 empresas no Coworking. Uma delas é a agência de comunicação e branding Trust Me. Nosso objetivo como agência é criar marcas não somente na componente de identidade visual, mas dá-las uma significância. A minha empresa está no Rio Criativo há 1 ano, o edital ele prevê 6 meses, que são renováveis ou não. Então, para a nossa empresa fazia sentido ficar mais um tempo e interagir com o espaço. Sempre foi um desejo estar num lugar que pudesse me dar algum tipo de conhecimento e que eu pudesse realmente trocar com outras empresas e absorvê-las talvez como meus clientes. Houve uma mudança bem significativa de quando a agência estava fora e quando nós entramos aqui, porque nós conseguimos mais clientes, conseguimos dar um pouco mais de credibilidade para o negócio e que hoje em dia, principalmente no mercado de comunicação, credibilidade é tudo, né? A gente está falando de um projeto de 2010, foi a primeira incubadora do país de projetos criativos, está falando também de uma necessidade de maior infraestrutura, de networking, de capacidade de trabalho, quer dizer, de defender também essa parte da formação desses profissionais que vão atuar nesse segmento. Qual a importância desse processo e por que é tão fundamental a gente trabalhar nesse nível ainda da formação desse profissional, dele entender a cultura como economia também? Bom, as incubadoras elas têm uma importância porque elas aumentam a chance da empresa dar certo, digamos assim, né? A gente tem no mundo inteiro, isso não é uma particularidade do Brasil, uma taxa de encerramento das atividades da empresa muito alta no seu primeiro ano de vida e se a gente considera os primeiros 5 anos. A ideia da incubadora é de você exatamente cuidar da ideia. Então, você tem uma ideia que é relevante, mas essa ideia precisa ser tratada economicamente, ela precisa você precisa adotar processos de gestão, de marketing, de jurídicos, financeiros, de vendas, que às vezes aquele profissional que teve a ideia, ele não tem isso. Então, a incubadora ela é uma excelente iniciativa, as incubadoras de modo geral, porque elas vão capacitar o criativo, no caso da incubadora do Rio Criativo, para que ele adquira aquelas competências que ele não tem para que a empresa possa dar certo, né? É diferente você ter uma ideia e ter um negócio, né? Então, a incubadora ela permite essa passagem, como transformar a sua ideia em um negócio.
E para além disso também é interessante porque ela cria um ecossistema criativo ali em que as próprias incubadas, elas conseguem trocar entre si as diferentes competências que elas têm, né? A gente sabe que é importante não só investimento na formação, mas também na geração de um ambiente de negócios propício, né? Para que esses negócios realmente aconteçam e se desenvolvam. Então é legal porque muitas vezes as incubadas elas têm competências complementares e conseguem ali mesmo fazer parcerias para prestar um serviço, ou muitas vezes também, como eles têm alguns eventos de capacitação que pessoas de fora podem vir, então é muito importante criar esse ecossistema e gerar essa simbiose entre essas... Que é uma necessidade da inovação, quer dizer, precisa ter essa troca maior, essa complementaridade de competências que a gente não vê acontecer na indústria formal, tradicional, como a gente conhece. Tecnicamente, a gente diz que a economia criativa é um tipo de indústria desverticalizada. Né? É uma indústria que você não tem uma empresa que vai fazer o processo inteiro do início ao fim. Então ela precisa se relacionar com fornecedores, ela precisa dessas atividades complementares. Então, tanto eles se conhecerem, estarem no mesmo ambiente, cria uma sinergia. Né? Quanto mais empresas fortes na economia criativa nós tivermos, mais novas empresas fortes nós teremos. Né? Porque o sistema da economia criativa importa para o sucesso da atividade. Isso é totalmente diferente de uma indústria clássica em que ela colocava o pacote tecnológico, ela construía a sua fábrica e toda a competitividade estava dentro dela. Né? Na economia criativa não, a competitividade está no ambiente. Então o ecossistema é importante, o Rio Criativo, quanto mais empresas ele conseguir formar, mais ele contribui não só para o sucesso daquele negócio, mas para o sucesso de todos os outros negócios. Agora é interessante falar também, a apresentação ali do projeto fala de uma atuação na cidade do Rio, que por si só tem um perfil de trazer todos os profissionais e concentrar muito dessas profissões, porque você tem TVs funcionando aqui, você tem toda uma pegada de cinema, a Ancine está aqui no nosso território, e você tem o interior do estado que tem um outro perfil, outra forma de se organizar. Quais são as oportunidades, se a Firjan observa assim, ou a própria SPM também, a universidade, quais são as oportunidades no interior do estado? O que a gente tem também se desenvolvendo no restante do nosso território? Qual a importância também dessa troca acontecer de forma mais intensa? O próprio Rio Criativo tem uma iniciativa que é muito legal, que são essas caravanas, né, que eles levam algumas dessas capacitações e cursos, workshops, oficinas também para o interior do estado. Então esse é um trabalho que inclusive a gente já chegou a conversar para desenvolver junto, porque cada município vai ter a sua vocação. Então, por exemplo, a gente tem Friburgo, tem uma vocação muito clara para moda íntima, né? A gente tem Petrópolis muito forte com a parte de mobiliário. Então, a partir também da análise do local em que você está inserido, você pode direcionar também a sua capacitação. Friburgo também trabalha essa questão do audiovisual com mais força por conta das também tem uma TV. Força grande. Agora, Petrópolis está despontando também como um forte representante aí de TIC. Então, a gente está vendo um movimento acontecer muito naturalmente também. O estado do Rio, ele tem uma característica quase que singular, né? Ele é um dos estados que tem a maior concentração da atividade na metrópole. Então, isso ao mesmo tempo dá uma força para a metrópole, mas cria uma dificuldade do desenvolvimento econômico no interior. Então, essas iniciativas de você fazer as caravanas, da universidade ir para o interior, são fundamentais. Agora, por outro lado, como a economia criativa, a matéria-prima, digamos assim, da economia criativa é a cultura está em todo lugar. Então, você tem potenciais de desenvolver atividades pautadas pela economia criativa em todo o interior do estado do Rio de Janeiro. Só que isso ainda é um potencial. Né? A gente pode até brincar da seguinte maneira. Se a gente pensar o petróleo lá debaixo da terra, ele não é nada. Né? Ele é uma riqueza em potencial. Né? Então, o que a gente tem hoje no interior do estado do Rio de Janeiro é toda uma riqueza em potencial da nossa cultura. O que a gente precisa fazer com o Rio Criativo, com o Firjan, com a SPM, com as outras universidades, é tentar pegar essa riqueza cultural, esse ativo cultural e fazer dele um dos principais ativos econômicos do Rio de Janeiro. Transformar isso em negócio. Transformar isso em negócio. Que é um caminho aí importante para esse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, tirar um pouco o peso
do Estado, desse processo, e começar a pensar como é que você gera renda, emprego, negócios no todo o território. Exatamente, né? Eu acho que esse é o grande potencial que a economia criativa tem, porque ela pode ser um instrumento de desenvolvimento econômico para qualquer tipo de cidade, para qualquer lugar, porque o lastro da cultura está ali, né? A gente vai falar no próximo bloco como é que a gente faz essas interligações com outros setores. É só um pouquinho, espera aí, no intervalo, a gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.